Olá, meus amigos. O meu nome é Osmar da Silva Laranjeiras. Sou geógrafo, mestre em Engenharia Civil pela Unicamp e pesquisador do Instituto de Geociências da mesma universidade. A minha tese de doutorado tem como proposta a implantação da escola segura e comunidades resilientes. Trata-se de uma pesquisa pioneira no Brasil e, portanto, uma referência inovadora no país, tendo em vista que não há uma pesquisa desse porte com esse tema sendo desenvolvida no Brasil. Eu quero trazer nesse vídeo as principais reflexões sobre escola segura e comunidades resilientes, baseados nas estruturas do Marco de Sendai, que é o principal documento sobre redução de riscos nas cidades no âmbito global, onde o Brasil também é signatário. Esse documento, o Marco de Sendai, traz uma abordagem que norteia a conscientização sobre a construção de cidades resilientes e, além do Marco de Sendai, que é o nosso documento-chave, o documento principal, e daí tem outros desdobramentos, outros documentos e jurisprudências, existem os escritórios de apoio desse projeto nos Estados Unidos, na África, na Ásia, no Pacífico, nas comunidades árabes, na Europa, nas Américas e outras comunidades espalhadas pelo globo. Convém ressaltar que os territórios não são iguais. Eles possuem as suas funções, sua cultura, sua história, sua economia, seu clima, seus aspectos geológicos e outras características muito próprias daquele lugar. E isso faz com que esses territórios sejam muito próprios e particulares, conforme aborda o francês Henri Lefebvre. Dessa forma, a escola segura deve ser pensada de acordo com o território, seguindo o raciocínio sobre a compreensão que essas comunidades têm sobre o território. Então, a implantação de uma escola segura não serve como parâmetro para a implantação da escola segura em outro lugar, porque aquele território ele é diferente. O território ele é construído socialmente e, portanto, o hospital, a escola, ela deve ser pensada, suas ações de segurança, ela deve ser pensada segundo as políticas, a economia e todo o seu aparato, o seu aparato físico, econômico e geológico daquele lugar. A iniciativa de construção da escola segura depende da compreensão e afinidade que as respectivas comunidades têm sobre esse território, onde a instituição está inserida, as suas dinâmicas, a sua estrutura e seu processo histórico, todo aquele conceitual, daquelas relações próprias com aquele lugar deve ser pensadas de uma forma conjunta. Então, a escola segura e o território devem ser pensados juntos, não de forma separadas. Tem que ser de forma associada, tá? Então, todo esse projeto ele deve ser repensado de uma forma conjunta e não de uma forma separada, de modo que eu tenha um aspecto territorial, uma estrutura, e a escola no outro segmento. Isso não deve ocorrer. O território e a escola devem ser pensadas de forma conjunta. O Marco de Sendai traz como propósito o envolvimento da sociedade também, das comunidades organizadas, dos gestores públicos, dos moradores, dos professores, dos funcionários e dos alunos. Então não se constrói uma escola segura
e nenhuma comunidade resiliente por uma só pessoa, tem que ser pensada por várias pessoas. Evidentemente deve ter uma pessoa que vai conduzir os trabalhos, claro, mas esse pensamento, a gestão, ela tem que ser feita, né? Tem que ser feita em várias mãos, tem que ser pensada em diversos grupos, comunidades e pessoas de diferentes classes sociais, de ideologias, da sua profissão de fé, enfim, ela tem que ser pensada de uma forma bem conjunta e não individualizada. A escola segura traz na sua essência também a compreensão do risco. O que é o risco para aquela comunidade? De repente, o risco que uma comunidade avalia como um risco potencial, para outra comunidade ela não tem grandes importâncias, ou até mesmo o risco não existe de acordo com o que outros grupos podem enxergar, né? Então, uma comunidade pode enxergar um risco como sendo um risco potencial, no entanto, outras comunidades podem não enxergar aquele risco com o mesmo grau, o mesmo nível de compreensão. Evidentemente que toda essa compreensão tem uma conceituação metodológica, né, do território, como, por exemplo, a ocupação do solo, como esse solo é ocupado, a relação do homem-natureza, conhecendo os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, as suas potencialidades, aquilo que pode ser um agravante, e de repente outra comunidade pode não reconhecer determinado fenômeno, determinada compreensão como um risco que ela deve ser abordada para a implantação da escola segura. Dessa forma, é fundamental que se tenha um recorte do território para a elaboração dos fatores de risco que permeiam a escola, evidentemente, como por exemplo, os riscos químicos devem ser avaliados, os riscos químicos, os riscos físicos, geológicos, climáticos, biológicos, que eventualmente podem comprometer a integridade física e emocional da comunidade escolar, em particular a dos alunos, por constituir-se numericamente superior aos demais daquela instituição. Um exemplo que pode ser seguido, um exemplo bastante clássico que pode ser analisado pela comunidade, por exemplo, a ocorrência de enchentes, de alagamentos, de ocorrência de fumaça, de poeira, de particulados, de ventos fortes, de gases, vapores e outras ocorrências que eventualmente podem comprometer o bem-estar do aluno dentro e fora da escola. A instituição de ensino selecionada para a implantação da escola segura, da qual essa tese tem a proposta de construir, trata-se da escola estadual Prefeito Antônio da Costa Santos, localizada especificamente no distrito do Ouro Verde, na região sudoeste de Campinas, São Paulo, Brasil. Dentre as análises consideradas sobre os perigos que envolvem a escola, como já mencionei, é importante considerar as consequências de um eventual acidente aéreo, né? Considerando que a escola é objeto dessa tese, encontra-se apenas a 4 quilômetros, né, da zona aeroportuária, e um eventual acidente aéreo no aeroporto de Viracopos, né, ao qual a escola é vizinha, poderia trazer uma série de consequências, né, ruins, comprometimento físico, emocional
né, aos alunos, professores, funcionários e até a população que vive em seu entorno. Então, observa-se que há elementos palpáveis, elementos bastante ricos para a discussão dessas comunidades e aí ensejando a implantação da escola segura. Assim, as comissões voltadas à redução dos riscos e desastres devem ter clareza quais as medidas a serem adotadas num plano de emergência elaborada pela escola, e obviamente que a redução dos riscos depende fundamentalmente do envolvimento coletivo e do diálogo permanente dos grupos do projeto e como eles entendem quais os riscos estão presentes na escola, a elaboração de um inventário minucioso, as suas atualizações também. Então, há uma descrição no plano de emergência daquilo que essas comunidades escolares e as comunidades parceiras, até do poder público, entenderam o que é isso. E tudo isso deve estar previsto no plano de emergências, e esse plano vai apontar, né, quais são os caminhos percorridos no caso de um eventual, né, perigo que constar no projeto e os perigos que aquelas comunidades considerarem potenciais e que devem ser levados em consideração no plano de emergências. Além do envolvimento dessas comunidades, o Brasil também possui um aparato jurídico bastante rico, né, nas propostas de uma escola segura e também em uma proposta pedagógica, né? No entanto, não há um projeto de como fazer escola segura. Falei anteriormente que cada território tem as suas particularidades e por isso não há um documento pronto, os passos que devem ser seguidos para a construção da escola segura. A escola segura, ela depende do diálogo, do envolvimento, da compreensão, do envolvimento, né, do entendimento dos grupos, dos indivíduos com relação à escola e escola versus comunidade. Então, por falta desse documento pronto, elaborado, que cada escola poderia chegar e colocar no seu armário, então essa comunidade deve construir o seu documento a partir da avaliação dos riscos que eles entendem que permeiam aquele ambiente, aquele lugar, aquele território. Existem, evidentemente, outros níveis de compreensão dos riscos. Por exemplo, o projeto arquitetônico da escola, como a escola foi construída. Então, o projeto arquitetônico, o projeto, o espaço geográfico, né, a sua geologia, quais os níveis de segurança que eu posso ter ou não daquele ambiente onde a escola foi construída. Outro aspecto importante é da engenharia. A escola está bem construída, existe uma estrutura, né? Existe uma estrutura de engenharia favorável para que inspire confiança à comunidade, aos alunos e aos funcionários que estão naquele local. Eu gostaria que vocês dessem um like no vídeo para que o interesse, né, sobre o tema ele seja bastante difundido nas comunidades, enfim, por todos nós, todos que têm essa preocupação, dê um like, que no próximo vídeo o assunto ele vai continuar, mas numa outra vertente, tá? Então eu quero agradecer a todos pela atenção, muito obrigado, tchau, forte abraço e até o próximo vídeo.